Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, versículo 13, do versículo 13 ao versículo 16. Amém? Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16, nós vamos fazer de forma responsiva. Os discípulos, o sal da terra, os discípulos, a luz do mundo. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Amém. Deus eterno, Pai amado, Pai bendito, nós glorificamos, Deus, rendemos graças a Ti, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Sabemos que não há no céu outro além de Ti, Deus. Não há na terra um que se compare ao Senhor, Deus. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor, Pai, que verdadeiramente nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, que fez, Pai, novas criaturas em Cristo Jesus. Deu a cada um de nós, Pai, um novo coração, uma nova mente, Deus, um novo modo de ver a vida, um novo modo de viver a vida que o Senhor nos deu, Pai. Nós agradecemos, Deus, muito obrigado por isso. Pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações, preparar os nossos ouvidos, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos sair daqui com entendimento, todos nós, Pai, sem exceção, aprendemos, satisfeitos e felizes por estarmos aprendendo cada vez mais do Senhor. Nós choramos e somos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós seguimos com a nossa sequência de sermões, tratando sobre o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Nós tratamos durante todos esses domingos sobre as bem-aventuranças, todos esses domingos passados até o domingo, na verdade até o domingo passado, onde o presbítero Leonardo tratou das duas, ou última na verdade, bem-aventuranças, aqueles que são perseguidos por causa do amor e do Evangelho de Jesus Cristo. E nós agora vamos dar prosseguimento. Nós vamos entrar na parte sal da terra e luz do mundo, como nós lemos aqui na leitura que fizemos no início. Nós aprendemos que as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças que vão do capítulo 3 até o capítulo 12, são qualidades que o crente tem que ter, todo crente deve ter. Todo crente verdadeiramente chamado por Jesus Cristo, chamado por Deus, ele deve ter essas qualidades, essas sem exceção. Eu não posso ser bem-aventurado humildes e não chorar. Eu não posso chorar e dizer que não sou manso. Eu não posso ter 3 qualidades e as demais não ter. Todas essas qualidades, elas devem fazer parte de nossas vidas, porque essas qualidades foram imputadas em nós pelo próprio Jesus Cristo. Foi Ele que nos chamou para ser bem-aventurados e colocou em cada um de nós essas qualidades descritas aqui no capítulo 5, que nós tratamos durante todos esses domingos do qual falamos. E não é porque, o que eu quero dizer, não é que eu possa dizer que eu posso ter e deixar de ter
começo a analisar as bem-aventuranças e começo a pensar, será que de fato essa bem-aventurança se enquadra na minha vida? Será que de fato eu sou bem-aventurado, eu choro por causa do pecado? O pecado é algo que me traz tristeza, que me deixa triste diante da situação que eu estou diante de Deus, sabendo que o pecado é uma ofensa ao nosso Deus. E se nós pecamos, de fato pecamos, como foi lido aqui também na liturgia, significa que nós ofendemos ao nosso Deus todos os dias. O mundo, na verdade, o mundo inteiro, agora eu quero dizer, todas essas pessoas são uma ofensa ao Deus soberano, ao Deus criador de todas as coisas. Mas embora eles sejam uma ofensa, eles não choram, eles não sentem tristeza diante desse estado de pecaminosidade, diante do fato de ofenderem ao Deus Santo todas as vezes. Porém, a nós, que fomos chamados por Deus para vivermos uma vida santa, para termos agora uma nova mente, um novo pensamento, um novo coração, diante da nossa situação, diante do nosso estado de pecado, diante da ofensa que cometemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, tomando ciência disso, é impossível que nós não caiamos numa tristeza profunda e não venhamos chorar diante de Deus pelos nossos pecados. Todas essas bem-aventuranças são qualidades de todo cristão verdadeiro, imputadas em nós pelo próprio Jesus Cristo. Nos versículos de 1 a 11, ele mostra as qualidades do crente, como eu disse. Agora, nos versículos de 13 a 16, ele vai dizer como que aqueles que são chamados de bem-aventurados, eles devem influenciar a sociedade. De 1 a 11, Jesus Cristo ele vai mostrar para nós, ele estava mostrando para os apóstolos e ele deixou para nós, escrito através dos seus servos, quais são as qualidades do crente do Metodista esta noite. Quais são as qualidades que cada crente agora vai ter, a nova natureza, é a nova natureza que nos foi dada. Outrora, nós éramos pecadores não arrependidos, agora que o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, e que nós ouvimos e cremos pela graça de Deus, e fomos por Ele convertidos, seguindo um novo caminho, uma nova vida, essas qualidades são imputadas em nós. Só que no versículo 13 até o versículo 16, agora ele vai dizer de que forma nós, que fomos convertidos por Ele, de que forma nós vamos nos apresentar diante da sociedade. Qual é a forma que nós vamos viver a vida diante dos homens aqui na terra? De que forma o crente verdadeiro de Jesus Cristo ele vai aplicar aquilo que ele recebeu de Cristo, aquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. De que forma ele vai aplicar essas qualidades, essas bem-aventuranças. Este tema básico no Sermão do Monte, esse tema é básico no Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na presunção de que os cristãos são por naturezas diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. Provavelmente convoca a sermos diferentes na prática. O que está querendo dizer? Nós, agora, que fomos chamados por Jesus Cristo, nós que somos bem-aventurados, nós somos diferentes do restante do mundo. Nós devemos ser diferentes do restante das outras pessoas. Andamos na contramão daquilo que o mundo é. É como eu disse, como eu orei nessa noite. Nós que outrora tínhamos um pensamento, nós que outrora tínhamos uma certeza, passamos agora a ter outra certeza e outro pensamento. Qual é o pensamento? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E agora que eu descobri que Jesus Cristo é o nosso Salvador, agora que Ele mesmo se manifestou a cada um de nós devemos andar conforme Ele estabeleceu na Sua palavra. Nós devemos viver conforme Ele disse que nós devemos viver. Não agora é mais segundo os meus planos, agora não é mais segundo os meus pensamentos, não é mais segundo o meu critério, mas agora é segundo ao que o próprio Cristo estabeleceu para o seu povo, aqueles que Ele chamou, para a sua igreja. Provavelmente, a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da sua história tem sido a constância de conformar-se com a cultura prevalecente, em lugar de desenvolver uma cultura cristã. Eu peguei esse pensamento, esse texto de um pastor contemporâneo, e eu concordo com ele que
nessa linha de andarmos diferente da sociedade, nessa linha de sermos um povo diferente, exclusivo de Deus, chamados para sermos diferentes nesse mundo, a igreja tem errado, e muito. Quando ao invés dela moldar o mundo, ela rende a cultura do mundo. Ao invés de nós levarmos a cultura bíblica para o mundo, nós estamos trazendo a cultura do mundo para dentro da igreja. Ao invés de que o mundo aprenda conosco, somos nós que temos aprendido com o mundo. Temos visto tantas coisas dentro da igreja, e justamente com qual argumento? De que as pessoas se sintam à vontade em nossos meios. Eu lembro de um tempo, quando eu era bem jovem, eu sou mais jovem, eu estou com 39 anos, eu via muitas pessoas dizerem que o crente também é feliz. Não, as pessoas têm que ver que o crente também é feliz, nós também somos felizes, que nós também nos divertimos, nos alegramos, mas o crente de fato é feliz. Qual é a alegria do crente? A alegria do crente é viver para aquele que o chamou. A alegria do crente é saber que nós que estávamos indo para o inferno, recebendo de Deus a justa punição pelos nossos atos, agora recebemos de Cristo a graça imerecida sobre nós. Essa é a alegria do crente, essa é a felicidade do crente, de saber que vai viver eternamente com Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador. Mas eles não diziam dessa forma, eles diziam exatamente o contrário. Eles diziam que o crente também pode fazer todas essas coisas que o mundo faz. O crente também pode dançar, o crente também pode se divertir, e nisso foram mudando a forma de culto, e nisso foram mudando a forma como o Senhor deve ser adorado, moldando a igreja ao mundo, mostrando para o mundo que nós éramos iguais a eles. Eles não precisavam ficar lá no mundo, se eles podiam vir para a igreja e continuar sendo tudo aquilo que eles eram, não precisavam mudar. A própria igreja estava se moldando para que o mundo olhasse para a igreja e falasse: eu também posso ser feliz. Irmãos, e nós sabemos que isso é cilada de Satanás. Nós estamos vendo aonde tudo isso está parando. Nós vemos todos os dias, quem tem acesso às redes sociais, às internet, que a igreja que se diz igreja do Senhor se tornou. Todo tipo de aceitação, todo tipo de aberração, tudo aquilo que a Bíblia diz que não se deve fazer, a igreja tem feito. E tem feito com a desculpa que está glorificando a Deus, quando na verdade não está. A igreja, ela tem, como o pensador que disse, que a maior tragédia das igrejas ao longo da sua história tem sido a constância em conformar-se à cultura prevalecente, em vez de desenvolver uma cultura cristã. Quantas vezes nós pegamos a Bíblia e queremos moldar a Bíblia ao nosso pensamento, ao nosso gosto? Isso aqui, segundo a cultura judaica, daquele tempo arcaico, tempo antigo, não é mais para os nossos dias. E eu pergunto, onde está a soberania de Deus? Deus, acaso não é soberano? Ele não é o Senhor dos tempos? Ele não sabia que os tempos mudariam? Ou melhor, ele não faria que os tempos fossem diferentes? Será que Deus estava fixando os olhos dele para escrever a palavra dele, para escolher os homens que seriam inspirados para escrever a palavra do Senhor, moldando somente pensando e visando aquele tempo, aquele momento, ou ficaria para a eternidade a palavra de Deus? Ou ficaria para sempre? Será que somos nós que queremos mudar quem Deus é e usamos a cultura como justificativa? Porque eu também pergunto para os irmãos, o que vamos fazer se cada país, cada continente tem a sua cultura? Então cada um adora a Deus segundo a sua cultura? Ou Deus deixou de fato escrito como ele deve ser adorado? Ou Deus de fato deixou escrito como o cristão deve viver? Deixou para cada um de nós aqui presente as suas atribuições. Os homens deverão fazer tal coisa e as mulheres deverão fazer tal coisa. Nem o outro está acima ou abaixo, mas os dois juntos, andando em direção àquilo que eu dei para cada um, para que o nome do Senhor, o nome de Deus, seja glorificado aqui na terra. Será que não é isso? E nós queremos mudar porque nós nos aceitamos mais, vivemos outro tempo?
Mas não há dúvidas que Jesus está enfatizando que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Jesus usa duas metáforas para mostrar essa diferença do cristão para o ímpio. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. O que Jesus Cristo faz quando ele mostra para os apóstolos e para nós hoje as qualidades do crente, os atributos que ele imputou em cada um de nós, e agora ele diz que agora nós devemos viver isso na prática. Ele mostrou o nosso caráter. Hoje vocês têm um novo caráter. O nosso caráter é esse, moldado por Cristo Jesus. E agora eu vou mostrar a vocês como que vocês devem se apresentar diante da sociedade. E ele pega duas figuras, aplica, e diz e compara-nos a essas figuras: sal da terra e luz do mundo. Ele diz que o cristão verdadeiro, o cristão de fato convertido por Cristo Jesus, ele deve ser sal da terra e luz do mundo. E nós vamos entrar agora na parte de sal da terra, que é o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, ele tem diversas funções ao decorrer da história. Já foi usado para diversos tipos de coisas, se a gente for ver. Já foi usado como fonte de pagamento, de troca, de salário. Mas eu separei duas coisas que eu entendi que são para a gente ganhar tempo aqui também, que são duas propriedades do sal que seriam fundamental para que a gente entendesse por que Jesus ele usa essa linguagem, essa figura de linguagem de dizer que nós somos o sal da terra. Ele diz que somos o sal da terra. Duas propriedades eu separei: o sabor que o sal traz, o tempero, e o poder de preservar da corrupção. Sabor. O sal é usado na culinária para dar sabor aos alimentos. Ele exerce influência sobre os alimentos e é usado para dar gosto, mudar o sabor das coisas. Dessa mesma forma, o cristão tem a missão de mudar o mundo, de exercer influência sobre as pessoas. Não somos como as demais pessoas, caminhamos em direções opostas. Todos nós sabemos, todo mundo que cozinha sabe que o sal ele muda o sabor. Uma comida, quando está insossa, um pouco sal, a gente ajeita ela com mais sal. É o sal que vai dar influência à comida, é ele que vai dizer: eu gosto de pouco sal, eu gosto de muito sal. A gente pode usar vários outros temperos prontos já, mas se nós olharmos esses temperos, eles já vêm com essa propriedade, eles já vêm com sal para dar gosto ao alimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o sal que nós usamos, o sal de cozinha, ele exerce influência sobre o alimento. É ele que dá o sabor ao alimento, vamos dizer assim. E dessa mesma forma, o cristão, nós que aqui estamos, devemos exercer influência sobre a sociedade. Quando Cristo diz que nós somos o sal da terra, é porque nós devemos exercer essa influência. É nós que devemos dar esse sabor de Cristo à sociedade. Não é, como eu disse aqui na introdução, ao contrário, não é o mundo que vai trazer essa influência para a igreja. Nós não seremos moldados pelo mundo. A nossa vida, a vida de cada um indivíduo aqui, agora sua vida pessoal, sua vida quando saímos aqui para fora, e aí qual expressão que eu posso usar? Quando eu sou só o que sabe, eu não posso ser influenciado onde eu estou. Eu não posso e nem devo sofrer influência de uma sociedade corrupta, de uma sociedade que não se arrepende dos seus pecados, de uma sociedade que não tem Deus como seu Senhor e Salvador, de uma sociedade que não ama a Deus. Eu não posso andar segundo os preceitos do mundo, procurando agradar o mundo, sendo só mais uma multidão.
estava conversando um pouquinho com Tininha e ela tem falado da pressão que ela sofre, por exemplo, na escola, por ser serva de Cristo. Ela falou da perseguição que nós sofremos por ser servo de Cristo. Se essa perseguição vem pelo fato de nós sermos servos do Senhor, há motivo de alegria em nossas vidas. Mas essa perseguição, justamente, ela vem porque nós não mudamos, o nosso caráter, ele não é moldado segundo o mundo, segundo o que o mundo diz que é correto ou o que diz que é errado. Pelo contrário, o nosso caráter, nós fomos transformados na figura de Cristo Jesus. Foi Ele que nos transformou e nos fez para sermos diferentes daquilo que o mundo é. Se o mundo anda de uma forma, o crente, ele anda, ele vai na direção oposta disso. E ele mostra na prática e na vida e nas conversas às pessoas que ele de fato é diferente. Não adianta nós estarmos aqui nesse domingo, dizer que estamos felizes. Eu sempre inicio dizendo que estamos alegres, estamos felizes, porque estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, porque Ele nos trouxe, nos resgatou. Se amanhã eu sou só mais um no meio das pessoas, sou só mais um no meu trabalho, se as pessoas olham para mim e elas me enxergam que de fato eu sou diferente. Dessávio não é como as outras pessoas. Vinícius não é como os demais que estão aqui. Ele é diferente. Ele não aceita, ele não se corrompe. Ele não é corrompível. Ele não se rende à cultura do mundo. Ele não rouba no trabalho, ele não mente. Ele é honesto nas suas atitudes. Ele não inventa desculpas para poder justificar uma coisa que ele fez, sendo que ele sabe o que fez, porque ele quis livre e espontânea vontade. Mas que nós de fato somos diferentes. Nós de fato sabemos disso, que somos opostos ao que o mundo é. Nós fomos chamados a sermos um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Eu estava fazendo faculdade de História e eu contei para a Tininha que eu desisti. A minha dificuldade toda foi porque eu estava fazendo licenciatura e aí você vai aprender para ser professor, dar aula. E estava contando para a Tininha de que hoje a Tininha fez faculdade há muito tempo, exerce a função há muito tempo, mas hoje eles vieram colocando coisas que um cristão, meu irmão, não é por mim que eu estou falando isso, mas olhar para tudo aquilo ali e falar, mas lá eu fiz o que você não tem como empurrar com a barriga, não tem como eu ser aquilo que eu não devo ser. E uma das matérias que me deixou, que me fez assim, pensar muito, falava sobre moral e ética. E eles pegavam justamente a igreja evangélica, e usavam também a igreja católica, como tudo aquilo que nós apresentamos à sociedade, tudo aquilo que nós mostramos, nada mais é do que moral. Não é algo que a sociedade deva pegar e aceitar aquilo como regra de vida. Isso é só moral, é moralmente correto. Politicamente, é moralmente correto, eu digo que isso é certo, mas e eles fazem uma distinção de ética. Ética, eles mostram, o ímpio caído, ele mostra que ética é a verdade que se deve você acreditar e que você deve viver. O que eles fizeram com isso? Eu quero aqui tentar explicar. Eles simplesmente disseram que a Bíblia não tem valor nenhum. É só moral, é só costume, é só algo que vem de pai para filho, de um costume de uma nação que se diz cristã. É só costume, mas nós devemos escolher a ética. Nós devemos viver eticamente, mostrando que isso aqui que a gente ensina é errado. E eu pensei, se eu cair nessa hoje, eu vou usar a Tininha aqui de novo porque ela é professora, ela já está lá antes disso acontecer. Então ela soube ir mudando, ela sempre conversou comigo, ela soube ir tratando desse assunto, escapando, e ela soube manter a identidade dela de cristã, diante do mundo caído, porque é isso que nós somos. Deus não nos chamou, como Cristo nos deu esses atributos, essas bem-aventuranças, não foi para que nós vivêssemos isolados, à parte do mundo, mas foi para que nós vivêssemos num mundo caído, diferente daquilo que o mundo é, no trabalho, em todas as coisas. Mas eu vi que para mim seria muito difícil eu conseguir do nada, caso fosse dar aula, caso isso fosse acontecer, eu conseguir do nada
me comportar de maneira diferente no meio daquele povo, no meio daquela situação. Para mim, não seria fácil dada a minha inexperiência. E é isso, irmãos, que o mundo faz conosco. É essa pressão que o crente sofre. Você não vai vir aqui para apresentar a sua moral. Você vai vir aqui, vai ter que viver com ética, segundo aquilo que nós dissemos que é certo. E muitas das vezes, isso agora em qualquer trabalho na Coca-Cola, quem não sabe, a Coca-Cola é da agenda, essa agenda feminista, LGBT, todas essas coisas. E eles pegam pesado, graças a Deus que não com os funcionários, mas com a propaganda, com todas essas coisas, para mostrar que aquilo ali é quem eles são, e aquilo é ético para eles. Qualquer coisa que você fale ao contrário, você é só um jeito de adversário está errado, de ser ultrapassado. E nós não podemos deixar que isso mude os nossos caráteres e definam quem nós somos. Não podemos deixar que essa pressão, essa influência externa, ela entre dentro da igreja e tire de nós aquilo que Cristo disse que nós devemos ser. Nós somos o sal da terra, nós influenciamos o mundo. Não é o contrário, não é o mundo que influencia a igreja. Somos nós que devemos influenciar o mundo. Somos nós que vamos mostrar, através da nossa vida, da prática, o que é certo diante de Deus. É viver de maneira correta, digna do Senhor. Lembra que nós falamos há um tempo atrás? Andar de modo digno do Senhor. Andar de modo digno do Senhor é andar de modo que Deus seja glorificado, é confiar nele. É saber que nós somos diferentes daquilo que o mundo é. Assim como o sal, não é que devemos exercer influência, nós é que devemos exercer influência sobre o mundo, e não ao contrário. Romanos, capítulo 12, versículo 2, essa não é a versão que nós usamos aqui, tá, irmãos? Eu peguei a versão NVI, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem, irmãos. É uma determinação. Vocês, cristãos, servos do Senhor, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não sejam como esse mundo. Não recebam influência desse mundo. Não andem como andam os homens e mulheres desse mundo. Mas antes, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A glória do Evangelho é que, enquanto a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio odeie. Caso contrário, se nós os cristãos formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Teremos de ser igualmente jogados fora, como sal sem salinidade, lançado fora e pisado pelos homens. A glória do Evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente e invariavelmente absolutamente diferente do mundo. O mundo olha para nós hoje e ele vê uma igreja que oferece tudo aquilo que lá fora já tem. Eles não são atraídos. Qual é a graça, vou dizer assim, vou usar essa expressão? Qual é a graça? Eles são como a gente, eles não são diferentes. Tudo que eu faço aqui, eles fazem lá. Quem aqui nunca ouviu? Acho impossível. Então, quem aqui nunca ouviu alguém dizer: eu vou para a igreja, lá dentro tem gente pior do que eu. Fulano? Você tem que ver fulano aqui fora, rapaz. Pinta e borda. Então, irmãos, quando o mundo olha para a igreja do Senhor, quando o mundo olha para cada um de nós, e ele não enxerga a diferença, eles não podem ser atraídos. A mensagem do Evangelho, a princípio, como esse texto que eu também peguei nesse texto do pastor contemporâneo diz, esse pedacinho do texto, a mensagem do Evangelho, ela a princípio não atrai o mundo. A princípio, quando o homem ouve a mensagem, ele tem repulsa. Mas depois
dada a função que não é nossa, mas do Espírito Santo, de convencer o homem de que ele de fato é pecador, ele é atraído por essa mensagem. Mas a vida, o homem só pode ser salvo mediante a pregação do Evangelho. Isso é inegociável. Mas a vida que nós levamos, ela diz para ele se aquilo que nós estamos falando é verdade ou é mentira. Porque como você pode dizer uma coisa e viver outra? Como você pode pregar o Evangelho e viver diferente do Evangelho? Então, quando eles olham para a igreja, se a igreja não for diferente do mundo, se nós não formos diferentes do mundo, e aqui eu estou dizendo não só a igreja no culto, mas eu estou dizendo na nossa vida diária, eles não serão atraídos. Pelo contrário, eles blasfemarão o nome do Senhor, nós perderemos a nossa essência de sermos sal, seremos discípulos e para nada serviremos, senão para ser pisado pelos homens. Esse pisado é debochar de nós. Léo? Peraí, o Léo é assim, é assado. Que Deus é esse que ele ama, rapaz? Que Deus é esse? Que vida é essa que ele diz que tem? Lá na igreja uma coisa aqui fora. Eu não conheço ele. Dessávio? Mas Dessávio no trabalho é terrível, rapaz. Fala um monte de besteira. Eles não podem ser atraídos se nós não formos diferentes, se nós não fizermos a nossa função de sal. Para nada serviremos, senão para ser pisados, debochados, xingados, envergonhados pelos homens. A B. Bruce, ele diz assim: de salvadores da sociedade, a material de pavimentação de estradas. Eu achei muito interessante. Por que de salvadores da humanidade? Salvador é Cristo, nem tem dúvida disso. Mas nós anunciamos a humanidade, a quem Cristo é, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos os pacificadores, aqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se não vivermos a vida, se não sermos sal, se não exercermos influência sobre o mundo, se não dermos sabor a esse mundo caído, para nada serviremos, senão para sermos material de pavimentação de estrada, ser pisado pelos homens. A outra função que o sal tem, que eu separei duas, é a de preservar da corrupção. Nos séculos antes do invento da refrigeração, o sal era usado para preservar a carne do apodrecimento. Outra função que o crente tem em comparação com o sal é o de restringir, ou pelo menos retardar o apodrecimento do pecado. Os mais antigos aqui sabem, viveram isso, às vezes seus pais, seus avós, seus bisavós, de que mesmo depois que a geladeira, o refrigerador foi inventado, sempre quando alguma coisa sai, ela financeiramente fica muito distante de nós, até que se torne comum e a gente consiga ali parcelar em 20, 18 vezes e comprar, essa é a verdade. Mas antes de ser inventado, ou até mesmo depois de ser inventado, não tinha condições de comprar, uma das maneiras que era usada de preservar a carne, uma das maneiras que eles usavam de preservar a carne, era saltando a carne, era usando o sal. Até hoje isso é feito, a carne seca, a gente vai no período de final de ano, sempre tem ali o bacalhau, o salgado, a gente chega em casa, tem que tirar aquele excesso de sal. É um modo, uma forma de preservar aquela carne para que ela não apodreça, porque se deixar aquela carne, aquela peixe, o que for, se deixar ela no seu modo natural, tem germes, bactérias, e logo ela entra em estado de apodrecimento e decomposição. Então, uma função paralela a isso que o crente tem, que nós chamados por Deus temos, como sal da terra, é de retardar, restringir, ou pelo menos retardar esse estado de apodrecimento do homem devido ao pecado. Eu trouxe um exemplo, para poder ser breve, eu trouxe um exemplo só sobre isso. Há um tempo atrás, eu era contra o crente na política. Eu era extremamente contra que o crente viesse candidato a algo na política, seja em qualquer função que fosse, da menor à maior. Por que eu era contra? Porque quando eu olhava para o Planalto, quando eu olhava os políticos, qual a imagem que nós temos dele? Nós nunca estamos plenamente confiantes nele, sempre com o pé atrás, e a maioria é corrupta. A maioria é corrupta, pelo menos é
o que mostra para a gente. E além da corrupção moral, além da corrupção ética, eles também não sofrem nada com aquilo que eles fazem, porque é um grupo que se encontra. A gente tem visto o que tem acontecido hoje, na verdade, o que aconteceu sempre, independente de quem esteja no poder, sempre aconteceu. E por causa dessas coisas eu era totalmente contrário do crente à política. Eu exercia minha cidadania, eu votava, mas sempre que eu via um crente envolvido na política, eu ficava com o pé atrás. Mas estudando, eu já mudei essa opinião já tem um tempo. E aí estudando as nossas confissões, fui mudando cada vez mais, ouvindo alguns pregadores falando, alguns estudos, participando de alguns estudos, eu fui mudando ainda mais esse meu pensamento. E agora, mais do que nunca, estudando essa questão do crente como sal da terra, eu mudo definitivamente o meu pensamento. Nós, mais do que o crente possa estar na política e ser candidato a algum cargo, é dever do crente que ele esteja lá. Por quê? Se nós olharmos para as brigas que nós temos hoje, frente às ideologias que têm sido levantadas, se o crente, mas eu estou falando do crente verdadeiro, que também tem falso, eu estou falando do sal, estou falando do sal da terra. Se eles não estivessem lá para restringir que essas coisas fossem para frente, o mundo, eu vou usar essa expressão, irmãos, não é desfazendo a soberania de Deus, não é disso, porque Ele é soberano em todas as coisas, mas para que a gente entenda, o mundo estaria pior do que estamos hoje. Leis como aborto, direitos a pessoas, leis para homens e mulheres se tornarem cada vez mais devassos, casamentos homoafetivos, apesar que nós vemos hoje, mas ainda não é dito como casamento, nem é buscado. Mas todas essas coisas que nós vemos e nós pregamos contra e estamos aqui dizendo que isso é pecado, como a Bíblia diz que é pecado, tudo isso não provém do Senhor, tudo isso não é aceito pelo Senhor. Todas essas coisas que a gente vê, se nós não tivermos homens e mulheres verdadeiramente sal da terra, lá, lutando para que o mundo não entre nesse estado total de apodrecimento, eles já teriam vencido, eles já teriam conseguido fazer com que todas essas coisas estivessem vigentes aqui no Brasil. É importante que o sal da terra restrinja, ele impeça, ele restrinja o apodrecimento. Se ele não pode pedir, mas pelo menos ele restrinja, ele faça, retarda esse apodrecimento da humanidade. O sal da terra nós fomos colocados aqui para restringir com essa função de retardar o apodrecimento. O homem corrupto por si só, o homem seguindo os teus caminhos e a sua vontade, ele está morto com seus delitos e pecados. Ele não está doente, ele não está em coma, ele está, a Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados, morto e em estado de putrefação. Se o crente verdadeiramente sal da terra não restringir através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos, através da vida prática, através daquilo que Deus chamou ele para ser, o mundo estaria perdido de uma forma que eu quero dizer que por isso o mundo, Deus esteja nos usando para fazer o mundo um lugar melhor. É impossível tornar o mundo um lugar melhor. Mas nós temos o dever, como sal da terra, de restringir o homem do seu pecado, de segurar essa fúria que o homem tem, essa força que ele tem, essa vontade que ele tem pelo pecado. E eu uso esse exemplo do parlamento, porque eles precisam não deixar que essas leis sejam aprovadas. Eles precisam mostrar que Cristo Jesus é o Senhor, que não foi dessa forma que Deus fez no princípio, pelo contrário. Então, o meu jeito de pensar, eu entendi que o dever do crente é restringir o homem do seu estado de putrefação, manter, conservar o máximo que nós podemos. É nosso dever, como sal da terra, restringir essa podridão. O cristão precisa frear o homem da imoralidade, toda que tem no mundo, em casa, com nossas famílias, no trabalho, em todos os lugares.
normal no trabalho, alguém aqui, mais antigos também podem ter passado, isso é qualquer trabalho. Ter alguém que quer fazer alguma coisa errada, negar o que desceu, mentir, burlar alguma coisa. Quando você de fato é sal da terra, quando você de fato é cristão verdadeiro, quando ele esbarra em você, ele fala: vai dar não, porque vai passar pelo Vinícius e ele não vai aceitar, tem que deixar de jeito que está mesmo. Ele refreia o homem da sua maldade, da sua podridão. Um pastor falando sobre isso, um pastor agora brasileiro, ele usa um exemplo bem simples, porém bem eficiente. Ele diz assim: quando vamos cozinhar 1 quilo de feijão, nós não usamos 1 quilo de sal, nós usamos apenas algumas pitadas. Ele quer dizer com isso que não precisamos do mesmo número de pessoas em lugar para mudarmos certas situações. Eles podem até ser maioria, porém um crente como Saulo vai conseguir retardar a imoralidade de se propagar pela terra. E isso, irmãos, nós não precisamos ser maioria nos lugares, não precisamos ser maioria nos trabalhos, não precisamos ser maioria no parlamento, não precisamos ser maioria. Pequenos grupos de crentes são capazes de retardar essa moralidade. Pequenos grupos de crentes são capazes de refrear a maldade humana, onde eles estiverem. Como Saulo, que é colocado apenas poucas pitadas, como bem falado por esse pastor, nós também assim somos. Em pequenos grupos, em pequenas pessoas, em todo lugar que nós estejamos, somos capazes de refrear a maldade humana, de conservar o nosso estado de homem, da sua própria imoralidade. O mundo está apodrecendo. Ele não pode impedir a sua própria deterioração. Apenas o sal, quando introduzido, pode fazê-lo. A igreja foi colocada no mundo como esse papel, como sal, para interromper ou pelo menos retardar o processo de corrupção social. E agora, outra metáfora que Jesus usou sobre o cristão foi que ele é luz do mundo. Nós falamos do sal, usamos essas duas propriedades, esses dois artifícios, essas duas funções, dentre muitas outras que o sal tem, de dar sabor e de preservar os alimentos. Fizemos um paralelo às nossas vidas, como que isso pode ser aplicado, como na verdade isso deve ser aplicado em nós, como que Cristo, o que Cristo usa o sal da terra. E agora outra metáfora, outra figura de linguagem que ele usa, outra coisa que ele nos coloca, faz nós sermos iguais, é que o cristão, ele é a luz do mundo. Está aí uma das razões pela qual os homens odeiam tanto a Jesus e a sua igreja, porque ele é a luz do mundo. O mundo está em trevas, e as trevas não têm comunhão com a luz. É impossível. Impossível. O mundo está feliz conosco. É impossível nós esperarmos isso do mundo. Pelo contrário, por que nós somos luz do mundo? Porque o mundo está em trevas. O mundo encontra-se em um estado de escuridão total. Eles habitam em densas trevas, a Bíblia diz. Estão felizes lá. Eles odeiam a luz. Por quê? Porque aquele que está em trevas não tem comunhão com a luz. Foi o que nós lemos aqui nessa noite. Quem habita em trevas é impossível ter comunhão com a luz. E quem diz que está na luz, que é Cristo Jesus, não pode ter comunhão com as trevas. E o fato de nós sermos luz faz com que o mundo nos odeie mais ainda. Efésios, capítulo 5, do 8 ao 13, diz assim, o texto que nós lemos: pois outrora ereis trevas, nós, em outro momento, éramos trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Nós que somos luz, nós que fomos chamados por Cristo Jesus para ser luz do mundo, o mundo caído, o mundo que está em trevas, não podemos ser cúmplices das obras deles. Léo falou aqui, semana passada, sobre bem-aventurados perseguidos por causa do Evangelho,
por causa de Cristo Jesus. Uma promessa que nós temos na Bíblia é que nós seríamos perseguidos. Qualquer outra coisa que vier no mundo é falácia. A Bíblia diz que o mundo nos perseguiria. Quando eu vejo um pastor em rede nacional, Rede Globo, SBT, qualquer que seja, sendo aplaudido e ovacionado pelas pessoas que estão ali, eu falo, não é o que a Bíblia diz. Eu penso, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não receberemos, a Bíblia não diz que nós receberemos aplausos. E aí eu vejo um grupo de cristãos ovacionados, viu, o pastor fulano de tal estava lá na Fátima Bernardes, e ele lá falou da palavra de Deus. Primeiro, se ele fosse crente verdadeiro, nem lá ele seria chamado. Nem lá ele seria chamado. E quando eu vejo aqueles ímpios, aquelas pessoas que vivem uma vida imoral, levantando, como foi visto há um tempo atrás, um certo pastor muito conhecido que gosta de fazer piada, e os ímpios que hoje permanecem na mesma vida que eles estavam lá naquela época, levantando, abraçando, chorando, aquilo não é evangelho, aquilo não é ser justo do mundo. Porque a promessa que a Bíblia nos deu é que nós seríamos perseguidos por causa do amor a Cristo. Esse é o resultado, na verdade, de todas essas bem-aventuranças, todas essas qualidades que Cristo nos dá. Do versículo 3 ao versículo 9, resulta no versículo 10 e 11, perseguição. Eu não sou luz se o mundo me aplaude, eu não sou luz se o mundo me abraça. Pelo contrário, o que está dizendo aqui é que eu sou cúmplice das trevas. Eu sou treva como eles. Foi como eu disse aqui no começo. Nós devemos ser diferentes. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui que não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Quando nós vemos uma igreja pregando o falso evangelho, é devendo o cristão denunciar essa igreja. Quando nós vemos uma igreja devendo o cristão dar nome aos bois, é devendo o cristão falar. Porque nós não devemos ser cúmplices. Nós vemos pessoas sair daqui da nossa igreja para ir para essas seitas, muitas das vezes porque nós não fomos servos o suficiente do Senhor para falar, não é a igreja genuína de Jesus Cristo. E se o homem se sente ofendido por isso, irmãos, que se sinta ofendido, porque o homem ofende a Deus todas as vezes, e ninguém se levanta em nome de Deus, essa é a verdade. Ninguém se levanta para defender Deus. Se eles se sentem ofendidos por causa da palavra do Evangelho, se essas pessoas são uma vergonha para Cristo, não pregam o Evangelho verdadeiro, arrastam multidões para essas coisas, se eles não querem ouvir a verdade, eu digo para a igreja do Senhor, eles ouvirão a verdade. Esses homens que estão lá na televisão, essas igrejas que estão lá na televisão, esses cantores que estão lá na televisão, eles ouvirão a verdade de Cristo Jesus, que eles não são luz, eles são trevas, porque se eles fossem luz, eles não estariam sendo aplaudidos. Um ímpio jamais se regozijaria no louvor que agrada a Deus, um louvor que exalta o nome do Senhor. Pelo contrário, ele falaria mal desse louvor. Ele jamais sentiria prazer em cantar se de fato Deus não estivesse sendo glorificado. E nós não podemos ser cúmplices com essas coisas. Nós devemos ser luz do mundo. Por quê? Porque a luz, como lemos, não tem comunhão com as trevas. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a verdade daqueles que foram chamados para iluminar ao mundo. E de que forma? Vamos continuar lendo aqui, como nós lemos aqui em Efésios, estamos lendo. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque os que elas fazem em oculto, o só referia vergonha, todo homem, todo homem que não teve um coração transformado. Todos nós, outrora, temos pensamentos e desejos em nossos corações que teríamos vergonha de pronunciar aqui nessa noite. Teríamos vergonha de falar. É o que o apóstolo está dizendo. Ele diz: não sejais antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto só referia vergonha. O homem caído, o ímpio que está lá fora, que não tem Cristo Jesus, que não foi salvo, que não foi chamado, que se mostra, que vive uma aparência como os fariseus, de justiça, de homem bom, de mulher boa, íntegro, pago minhas contas, vivo de maneira honesta. Ele tem desejos no coração dele,
que ele teria vergonha de falar. Ele não fala porque ele tem vergonha, mas aí vem a luz, aí vem a luz do Senhor, a luz do mundo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vem o homem, vem o servo de Deus, vem o cristão, a mulher de Deus, e diz: esse desejo que vocês têm, esse desejo que vocês querem, essa luta de vocês, é uma luta contra o Deus Todo-Poderoso. Vocês amam, praticam e querem essas coisas. E quando eles ouvem isso, tudo aquilo que eles desejam, tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles almejam e amam, é manifestado através da luz do Evangelho, através da palavra do Senhor, é trago à luz. Esse, de fato, é o desejo do coração de vocês. Eles se revoltam contra nós. E aí eles dizem que é intolerância religiosa, eles dizem que nós somos egoístas, ruins, perversos, queremos ser os donos das razões, os donos da verdade, tomar conta da vida dos outros. Eles não aceitam. Quando trazemos para a luz o desejo do coração do homem, a tendência daquele que não se arrepende é virar inimigo do povo de Deus, porque as trevas não têm comunhão com a luz. Filipenses, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, que no dia de Cristo eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. No meio de uma geração pervertida no mundo, aquele que não resplandece como luzeiros, aquele que se esconde, não foi chamado para ser luz, não é luz da terra. No versículo 15: nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Irmãos, quem é a nossa luz? Quem é que nos, vamos usar essa expressão, nos acendeu? Que nos fez luz para o mundo, luz para o mundo? Foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo acenderia uma luz para colocar ela embaixo do alqueire, para não iluminar aqueles que estão lá fora, o mundo caído, que habita em trevas. Jesus Cristo acenderia uma luz para Ele mesmo, porque é Ele que faz essa obra em nós, para Ele mesmo esconder a luz. Se nós vivemos uma vida escondida, o cristão 007, como alguns dizem, gostam de dizer, se nós não nos apresentamos como luz do mundo, ninguém sabe que você é crente, se não somos odiados pelo mundo, se o mundo não sente repulsa de nós, quem acendeu essa luz? Quem nos fez luz para o mundo? Será que foi Cristo? Se nós vivemos de uma forma totalmente escondida, ninguém sabe? Não, mas no velador que alumia a todos que se encontram na casa. A luz, nós como luz, Cristo nos fazendo luz, luz dos homens, é colocado no lugar que todos vejam a luz, todos. Ele usa até assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Luz, ser luz significa boas obras, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, amar a Deus, amar a Jesus Cristo, amar a igreja, ter comunhão com a igreja, viver em paz com a igreja, ajudar a todos aqui sem distinção, sentir a dor do irmão, a alegria do irmão. É para essas coisas que Cristo nos chamou, além como luz de dissipar as trevas, trazer a público tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que o homem esconde, conforme foi falado, conforme eu falei.
A luz revela tudo que está em oculto. Por isso os homens caídos odeiam tanto a Jesus Cristo, porque ele revela tudo de pior que o homem tem. Vós sois a luz do mundo. Os crentes funcionam para iluminar o mundo que está nas trevas, porque eles possuem, como eu disse, a Cristo, que é a luz. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Diferente do sal, que não é visto em ação, a luz só tem valor quando é percebida. Não é para ficar debaixo e escondida, mas ela só tem valor quando é percebida. A ausência da luz permite que a escuridão prevaleça. O cristão verdadeiro jamais vai permitir que as trevas prevaleçam. Jamais vai aceitar que o ímpio prevaleça nas suas decisões. Jamais vai aceitar lá no parlamento leis como aborto, leis como identidade de gênero, ideologia de gênero. Jamais vai aceitar agenda, jamais vai aceitar todo tipo de devassidão que a gente tem visto. Mas ela não permanece que a escuridão prevaleça. Mas quando a luz chega, as trevas desaparecem. Irmãos, nós assim fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para sermos diferentes desse mundo de horror. Não adianta nós sermos iguais a esse mundo. Não adianta nós sermos pessoas normais diante das outras pessoas. Normais no que eu digo não tem diferença. Eu olho para mim e olho para o outro, junto ali, não se faz distinção, não se sabe quem é quem, no trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar. Nós somos chamados com esses atributos, com essas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças não são para que a gente guarde para nós ou que a gente se isole e vá viver separado, mas que é para que esse mundo, ao qual nós, nesse momento, temporariamente, fazemos parte, a gente possa fazer a diferença para que Cristo, para que Deus Todo-Poderoso seja glorificado em nossas vidas. Assim aprendemos que fomos colocados no mundo com este papel duro, como sal para dar sabor, interromper ou pelo menos retardar esse processo da corrupção moral e espiritual, e como luz para desfazer as trevas. Deus possa abençoar a sua igreja, nós possamos de fato entendermos para aquilo que nós fomos chamados, não queremos outra coisa que não seja glorificar ao nosso Deus em tudo, não sejamos medrosos, nos escondendo, mas vamos enfrentar mudar o mundo, irmãos, de uma forma, eu sempre vou usar essa expressão, mas é essa forma que Deus de fato seja glorificado em nossas vidas, de fato que o mundo olhe para nós e Deus seja glorificado em nossas decisões, em tudo aquilo que nós fazemos. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, digno de toda aceitação, honra, majestade e glória. Pai, nós estamos gratos, Senhor, porque verdadeiramente, como a Tua palavra nos diz, que nós éramos trevas, Deus. Nós não éramos coitadinhos, nós não éramos pessoas boas, por isso o Senhor nos chamou, Deus. Pelo contrário, nós éramos trevas. E o Senhor nos trouxe, Pai, a Sua maravilhosa luz, Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo se manifestou a cada um de nós, tocando em nossos corações, na nossa mente, fazendo-nos repensar o caminho que nós estávamos tomando e fazendo-nos, através da convicção dada pelo Espírito Santo, de Cristo é o Senhor e Salvador de um mundo caído, de Cristo é o Salvador do mundo que o mundo precisa receber, a influência que o mundo precisa receber e a luz para o mundo que habita em trevas. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.